Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 37, Salmo de Davi. Quero ler com você o versículo 5, um texto bem conhecido. Quantas vezes você já recitou esse salmo? Quantas vezes você já enviou para alguém esse salmo? Quantas vezes você já foi alimentado, e consolado por esse salmo? Salmo 37, Salmo de Davi, versículo 5. Nós temos aí então, Davi vivendo o mesmo sentimento do Salmo 73, quando Asaf escreveu o Salmo 73. A inquietação, a pergunta: por que aqueles que não andam com Deus? Por que aqueles que não amam a Jesus? Por que aqueles que não se envolvem com Jesus têm às vezes, uma vida aparentemente muito melhor do que a nossa? Você já parou para ver isso? Parou para pensar nisso? Porque às vezes, aquele que não tem Jesus, às vezes parece que é mais feliz que você, parece que aproveita mais a vida, parece que se diverte mais, parece que conquista mais. É aquela temática do Salmo 73 de Asaf. Davi também está trabalhando essa temática no Salmo 37, principalmente do versículo de 1 a 6. O texto vai nos mostrar no Salmo 37 que Davi está na experiência da vida. Lá no finalzinho do Salmo 37 ele vai falar assim, já fui moço, agora eu sou velho, mas em nenhum momento eu vi o justo mendigar o pão. Então, quando Davi escreve o Salmo 37, ele já está na experiência da vida. Ele já viveu muitas coisas. Ele já viu a provisão de Deus, ele já viu o cuidado de Deus, ele já pôde acertar, ele pôde errar. Sabe aquela fase gostosa da vida, da maturidade mesmo, onde nada mais nos afeta como afetava na juventude? Parece que a gente consegue controlar a ansiedade de uma maneira diferente, os medos de uma maneira diferente, porque já passamos por várias coisas, temos histórias para contar, temos vivência, temos experiência, temos jornada com Deus. E é nesse contexto da maturidade de Davi e na ansiedade daqueles que estavam ao seu entorno que ele vai dizer no versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Que coisa maravilhosa seria se de fato eu e você pudéssemos já consagrar e entregar 2021 ao Senhor. Como seria bom se nós pudéssemos de fato já, na noite de hoje, independentemente do que venha pela frente, nós já entregarmos 2021 ao Senhor. Como seria produtivo para nós? Porque quando Davi está falando este salmo, ele está naquele momento fazendo um convite ao descanso. Fazendo um convite para que eu e você possamos descansar no cuidado de Deus. Possamos descansar nos propósitos divinos. Possamos descansar na sua soberania. Possamos descansar na sua provisão. E andar menos preocupado com aquilo que temos por fazer, por viver, por então produzir. Porque o dia a dia nos estressa. O cuidado com o dia a dia nos cansa. O cuidado com o dia a dia nos rouba alegria. O cuidado com o dia a dia, nos tira o sono. E Davi está dizendo assim: deixe Deus cuidar dos seus dias. A palavra entregue traz consigo o sentimento de rolar o peso. A ideia entregue é aquela expressão que diz assim, role o peso. Role o peso que está sobre os seus ombros, role o peso que está sobre a sua mente, role o peso que está sufocando as suas emoções, role o peso. A ideia de entrega é a ideia de transferência. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, vai dizer: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, entregar traz consigo o sentimento de transferir, de rolar a pedra, de rolar o peso, de rolar a sobrecarga,
Mas também, o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai usar a expressão de lançar, a expressão de arremeter. Quando nós olhamos para Davi e ele diz, entregue, ele está dizendo, tire todo o peso que está sobre os seus ombros, tudo aquilo que lhe preocupa, tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que sufoca o seu ser, e coloque diante de Deus. Davi está dizendo assim, você não sabe lidar com isso? Não precise lidar. Você não tem como lidar com isso? Não precisa lidar. Você não tem alternativas diante dessa situação? Não busque alternativas. Entregue a Deus. Entregue. Role o peso. Passe a bola. Transfira a preocupação. É mais ou menos o mesmo sentimento que Jesus também vai dizer. Lá em Mateus, quando ele está então dizendo, que vocês não precisam viver com o seu jugo, mas que vocês possam descansar nele, recebendo o jugo dele sobre a vida de vocês. Ou carregando o jugo dele, o ensino dele, carregando os princípios dele, os valores dele. É mais ou menos o mesmo sentimento. Parece que a Bíblia está sempre nos convidando e nos lembrando que há momentos em que nós não sabemos o que fazer. Parece que a Bíblia está sempre nos lembrando de que há circunstâncias das quais nós não temos domínio, nós não temos controle, nós não conseguimos reverter a situação. E ela está sempre nos lembrando que temos em Deus, que temos na pessoa de Jesus, alguém que pode nos ajudar nisso. E que nós não precisamos sofrer sozinhos, que nós não precisamos andar cabisbaixo, que nós não precisamos andar encurvado de tanta carga que estamos carregando. Por isso Davi vai dizer, entregue. Entregue a sua dor, entregue a sua preocupação, entregue a sua tristeza. Entregue a Ele. Diante da entrega, o texto bíblico fala a respeito de confiança. Entregue a alguém que você confia. É interessante nós pensarmos que confiança, ele é fruto de relacionamento. Você não entrega algo a alguém que você não confia. Você deixa seu filho dormir na casa de qualquer pessoa? Você deixa o seu neto ir para a casa de qualquer pessoa? Você só deixa o seu filho dormir na casa de pessoas em quem você confia. Você trabalhando e você na posição de gerente, você só delega uma tarefa a quem você confia. Na posição de administrador, de gestor, você só delega algo a quem você confia. E Davi está nos sugerindo e nos pedindo para confiar em Deus. Mas nós só vamos confiar em Deus a partir do momento em que nós o experimentamos. A partir do momento em que com Ele nós vivemos. A partir do momento em que com Ele nós andamos. A partir do momento em que com Ele nós temos experiências. Sabe aquela coisa? Davi está dizendo assim, comece por coisas pequenininhas. Comece entregando a Deus coisas pequenas, das quais você pode então talvez reaver no futuro. E com essas experiências você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai se envolvendo, e daqui a pouquinho você está entregando os grandes dilemas da sua vida ao cuidado de Deus. É claro que seria ótimo se nós de imediato já pudéssemos entregar todos os grandes dilemas das nossas vidas aos cuidados de Deus. Mas às vezes não conseguimos. Queremos ter tudo nas mãos, queremos ter controle sobre tudo. Às vezes vamos ao altar de Deus, entregamos aos pés de Jesus algo e voltamos para o nosso lugar, mas ao mesmo tempo já estamos pensando em como reaver isso e tentar resolver do nosso jeito, com as nossas próprias forças e com a nossa própria capacidade. E vem Deus, por meio de Davi, diz assim, confie. E por que nós podemos confiar em Deus? Primeiro,
Podemos confiar em Deus, porque lá em Números, capítulo 23, se eu não estiver enganado, o texto bíblico diz assim, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E o texto faz duas perguntas. Se ele disse, ele não vai cumprir? Se ele prometeu, ele não vai realizar? Claro que vai. Podemos confiar em Deus porque o amor dele é leal, o amor dele é fiel, como nós lemos hoje pela manhã em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Podemos confiar nele porque ele não volta atrás, diferente de mim e de você, que às vezes nos arrependemos de um compromisso assumido, que às vezes nos arrependemos, de uma ajuda oferecida, que às vezes nos arrependemos, de um contrato assinado, e nós vamos buscar alternativas para rever isso. Mas Deus não é assim. Podemos confiar nele, porque a palavra dele é leal a nós. Sabe por que também podemos confiar nele? Porque o texto bíblico está cheio de testemunhas vivas, daqueles que confiaram e foram bem-sucedidos, daqueles que confiaram e foram prósperos, e daqueles que não confiaram e se deram mal. A palavra de Deus está cheia de testemunho quanto a isso. Quando nós olhamos para os reis de Israel, nós podemos perceber reis que não confiaram, reis que não entregaram o caminho, reis que não dedicaram a vida e se deram mal. E por outro lado, reis que resgataram a adoração, reis que entregaram a liderança a Deus e ali foram bem-sucedidos. Próprios reis de Israel é um exemplo clássico daqueles que entregaram e confiaram e daqueles que não entregaram e não confiaram. É drástica a diferença. Então eu posso confiar em Deus porque Ele é leal, Ele não se arrepende e nem mente. Eu posso confiar em Deus porque porque o texto bíblico traz testemunhos a respeito disso. Mas eu também posso confiar em Deus porque Ele vê o que nós não conseguimos ver. O que é que você vê para 2021? O que é que você vê para esta semana? Quando você olha para esta semana, você já está pensando que é final do mês e o dinheiro já está acabando e você não vê a hora de chegar ao pagamento para poder compensar as despesas? O que é que você vê nesse final de mês? Você vê as contas chegando, as vendas não acontecendo, os clientes fugindo. O que é que você vê nesse final de mês? A probabilidade do corte, do desemprego. Você vê, mas Deus vê o que você não vê. Por isso eu gosto muito do texto também, de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram e aquilo que os ouvidos não ouviram, foi exatamente isso que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Sabe por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele vê o que eu não estou vendo ainda. Eu posso confiar em Deus porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer no dia 10 de janeiro do ano que vem. Eu posso confiar em Deus porque Ele sabe exatamente como você estará em julho do ano que vem, em maio do ano que vem. Ele sabe exatamente como será o Dia das Mães do ano que vem. E Ele já está trabalhando por você. Por isso eu posso confiar nele. Porque Ele está à minha frente. Ele anda à minha frente. E é lá na frente, Ele me espera de braços abertos para cuidar de mim. Mas é interessante. Porque entre entrega e confia, tem caminho. Entre entrega e confia, tem caminho. A nossa tendência, muitas vezes, é entregar simplesmente e puramente aquilo que está dando errado em nossas vidas. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês. Existem dois tipos de entrega. Existe a entrega, reativa e a entrega proativa. O que eu quero dizer com isso? Eu entrego a Deus aquilo que já deu errado. Sabe, quando o leite derramou, aí eu vou e entrego a Deus e falo assim: Senhor, conserta esse negócio. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, reverta essa situação.
Eu entrego a Deus, né, o filho que está dando problema. Eu entrego a Deus as finanças que não andam bem. Eu entrego a Deus a enfermidade quando bate a minha porta. Eu entrego a Deus o luto. Eu entrego a Deus aquilo que está de errado em nossas vidas. Aquilo que tem trazido pesar e tristeza em nossas vidas. Esta é a entrega reativa. Mas o que Davi está dizendo quando ele fala caminho, ele não está pedindo para você entregar só o que deu errado na sua vida. Ele está pedindo para você entregar tudo que diz respeito à sua vida. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entrega tudo que diz respeito à sua vida, entrega tudo que diz respeito aos seus dias, entrega tudo que diz respeito à sua história. Então parece-me que Davi está nos convidando a sermos proativos. Eu entrego meu filho antes que ele esteja dando trabalho, para que ele não venha dar trabalho. E se ele vier dar trabalho, eu sei que ele está entregue a Deus. Eu entrego as minhas finanças antes que ela venha a ser um problema para mim. E quando ela vier a ser um problema para mim, eu estou tranquilo, porque eu já entreguei ela a Deus. Eu entrego a minha saúde a Deus antes da enfermidade bater. E quando ela bater, eu vou estar seguro, porque eu já entreguei a minha saúde a Ele. Deus nos convida a ser proativos. Deus nos convida a entregarmos tudo que somos, tudo que temos a Ele, antes de que as coisas desandem, antes que as coisas ruins aconteçam, antes que eu venha a ter um problema. Esse é o desafio. Por isso, nesta última semana do ano, eu quero desafiar você a entregar o seu caminho ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua história, a sua vida, tudo pelo qual você tem passado a Ele. Não espere o leite derramar. Trabalhe preventivamente. Na sua humanidade, diante da sua sensibilidade, diante da sua inteligência. Quando você olha para 2021, o que é que lhe preocupa? Quando você olha para 2021, o que é que lhe deixa apreensivo? Entrega a Ele na noite de hoje. Relacionamentos, entregue a Ele. Vida profissional, entregue a Ele. Os filhos, entregue a Ele. A saúde, entregue a Ele. Quando você olha para 2021, o que é que te apavora em 2021? Entregue hoje a Ele. Entregue o seu caminho. Entregue a sua vida. Eu gosto muito desse texto, porque ele faz essa composição, né? Do versículo 1 até o versículo 6, onde Davi está relutando com aquele sentimento já colocado, de uma aparente injustiça. Por isso, ele vai falar assim, no versículo 4, que nós poderíamos nos deleitar no Senhor, e ao nos deleitarmos nele, Ele atenderia o desejo dos nossos corações. Isso está muito relacionado com o agir do final do versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ou na versão que eu memorizei, e o demais Ele fará. E as demais coisas Ele fará. Ele vai agir. Este agir está muito relacionado com o versículo 4. Está muito relacionado com a nossa dependência, está muito relacionado com a nossa renúncia, está muito relacionado com a nossa entrega, está muito relacionado, né, com essa postura ou esta condição de descansarmos nos braços do Eterno e confiarmos nos seus desígnios e confiarmos de que Ele sabe o que está fazendo com a nossa vida, de confiarmos que Ele sabe como agir e como Ele dá e como Ele não dá, tudo aquilo que precisamos. E aí tem um segredo. O deleitar-se significa, né, o contentamento em Deus. Deleite-se no Senhor, se contente com Ele, se alegre com Ele, se alegre nele, desfrute da presença dEle, né, que você possa se regozijar nele. E quando nós estamos nos deleitando em Deus, Deus está alinhando o meu coração, as minhas expectativas, as minhas necessidades, os meus anseios e os meus desejos com as expectativas, as necessidades, os anseios e os desejos de Deus para a minha vida. Você consegue entender isso?
que deleitar-se no Senhor significa alinhamento de coração. Quando Deus vai alinhar o meu coração com o coração dele. E aí ele vai agir. E aí ele vai atender os desejos do meu coração. Como ele age? Ele age alinhando os meus sentimentos e os meus desejos. Já contei essa história. Vou contá-la mais uma vez. E não sei se será a última vez que eu vou contá-la. Mas quando criança, eu me lembro perfeitamente. Depois que eu cresci, que eu entendi. Quando chegava no mês de setembro, mês de outubro, minha mãe começava a vender para mim a ideia do presente que ela queria ou que ela podia me dar no Natal. Já pensou nisso? Né? Você começa já em setembro, né? Toda a propaganda que vinha, olha filho que legal isso. Toda a foto que tinha, olha filho que legal isso. E ela já começava a vender para mim o presente que ela podia me dar no Natal. Quando ela perguntava, filho, o que você quer de Natal? O que eu respondia? O que ela já tinha induzido a eu responder. Deleitar-se no coração é deixar Deus colocar no seu coração o que Ele tem pronto, o que Ele pode e o que você precisa receber da parte dEle. Ele já começa a colocar. Ele coloca um sonho. Você começa a ter um sonho, uma visão que você nem sabe de onde veio. Por que veio aquele sentimento? Eu sei de onde veio. Veio do deleitar-se no Senhor. Você começa a sentir a necessidade de fazer algo. A necessidade de agir de uma maneira. A necessidade de suprir uma necessidade. Você nem sabe. De onde que veio essa ideia? Nossa, por que isso está tão forte em mim? Eu sei de onde vem isso. Do deleitar-se no Senhor. É Ele alinhando o seu coração ao coração dEle. E aí quando você chegar diante dEle em oração, Ele já está com as portas dos céus abertas, com as janelas dos céus abertas. E Ele só dá aquela empurradinha no seu pacote, e o seu pacote cai no seu colo. E você então pode viver de maneira abençoada a sua vida. O agir de Deus não é simplesmente na medida e na direção do meu egoísmo, mas é na medida e na intenção do quanto eu confio no cuidado dEle e entrego o cuidado da minha vida às mãos dEle. Por isso eu gosto muito de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade significa cuidado. Veja que interessante, se nós pudéssemos traduzir ao pé da letra, ficaria assim: lance sobre Ele o vosso cuidado, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu posso substituir, a língua grega me dá essa condição, a palavra cuidado por importar-se. Então o texto bíblico ficaria mais ou menos assim: lance sobre Ele o cuidado da sua vida, porque Ele tem se importado com você. Entregar a nosso caminho ao Senhor é saber que Ele sabe cuidar de nós melhor do que nós mesmos. É entregar ao Senhor o cuidado da nossa vida. E quando eu entrego o cuidado da nossa vida a Deus, eu descanso. Eu descanso. Por que eu descanso? Porque eu sei que Ele sabe como se importar, como cuidar de mim, como trabalhar em minha vida. 2021 é uma grande incógnita. Não sabemos o que vem pela frente. Mas eu só tenho uma certeza: que lá já está Jesus, com as suas mãos estendidas, dizendo assim: ei, deixa eu cuidar da sua vida por você. Você fala assim: mas por que, Senhor? E Ele vai dizer para você: porque eu me importo com você.
Eu me importo com as suas lágrimas. Eu me importo com os seus medos. Eu me importo com as suas limitações. Eu me importo com a sua vida. Então deixa eu cuidar da sua vida por você. Parece que Davi precisou mesmo chegar na sua velhice, na sua fase madura, para poder dizer assim àqueles que estavam ao seu lado: eu já fui moço, agora eu sou velho, porém eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá em seu favor. Esse é o desafio para nós, igreja. Se eu pudesse dar um presente a vocês agora, esse seria o meu presente. Descanse no convite que o Eterno está fazendo a você na noite de hoje. Descanse na promessa de que Ele cuida de você. Basta você entregar o cuidado da sua vida a Ele. Não é interessante? Às vezes entregamos o cuidado da nossa vida a um médico. Às vezes entregamos o cuidado da nossa vida a um amigo. Às vezes entregamos o cuidado da nossa vida a um gerente de banco. Às vezes entregamos o cuidado da nossa vida a uma empresa. Às vezes entregamos o cuidado da nossa vida a uma igreja. Mas temos dificuldade em entregar o cuidado das nossas vidas àquele que é o único que tem o poder de realmente cuidar das nossas vidas. Por isso esse é o meu presente, como um pedido a você. Quando você olha para 2021, qual é o fantasma que você vê? O que é que lhe assombra? O que é que lhe preocupa? O que é que te traz insegurança? Entrega a Ele. Quero terminar a mensagem com uma poesia. Uma canção que eu gosto muito. Eu não sei como que é o nome do grupo. Eu sei o nome do grupo, mas eu não sei pronunciar o nome do grupo. Me desculpe. Mas é uma canção que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz assim, ó. Você já cantou ela? Você sabe do que eu vou falar? E eu quero terminar 2020 com esta imagem. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É demais a gente se preocupar só com as finanças. Mas a gente se preocupa com finanças, com saúde, com relacionamentos, com emprego, com cliente, com fornecedor, com filho, com neto. Nossa, é muita coisa para a gente cuidar. Um só cuidado, somente um seria muito para ti. É meu, é Deus falando para você na noite de hoje. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pode cantar. Você que tem boa voz, eu não vou cantar porque eu não quero espantar você. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. 2021, quantas decisões você terá que tomar. Não temas quando enfim tiver que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. E aí Deus continua nos lembrando. É meu. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você tem um grande trabalho para 2021. Conseguir descansar no Deus que te ama. E que olha para você na noite de hoje e diz assim: meu filho, minha filha, entrega teu caminho a mim. Confia em mim. Eu sei o que eu faço. Fique tranquilo, fique tranquila. Pode confiar. E eu vou agir em sua necessidade. Qual é o fantasma de 2021?
Vamos entregar agora a Deus. Vamos trabalhar preventivamente. Não vamos esperar o leite derramar, não. A gente não precisa entregar só o que está dando errado. Vamos entregar antes para que não dê errado. E se der, a gente sabe que não está dando errado, porque está nas mãos do Eterno. E Ele continua tensionando, nos deixando musculosos para a grande batalha que virá pela frente.